Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, Linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. Olha aqui, de olho na tela. Hoje nós falaremos sobre fonema e letras. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Módulo 1, unidade 1, aula 7, fonemas e letras. Quando nós falamos em letras, nós estamos falando de um signo, que representa um código, uma representação gráfica. E aí, quando nós falamos aos sons, nós estamos nos referindo aos fonemas. Então, por exemplo, a palavra flor. Nós temos aqui um signo linguístico, o código, e representa. Então, aqui nós não temos uma flor, eu tenho a palavra flor. Então, nós temos aqui um significante. Mas, conhecendo esse código, esse significante vai nos dar um significado. Então, fica fácil entender e construir a ideia de flor. E todas as vezes que nós estamos pronunciando esse código, que é um significante, se torna esse significado, nós temos que pronunciar. E o ato da fala, esse som, é o que nós chamamos de fonema. Então, a fonética, ele estuda os sons desses códigos, o som dessas letras. E quando nós fazemos essa junção, vogais, consoantes, formamos sílabas, palavras, e aí daremos o quê? Um significado a esse código, a essas palavras. E assim, construímos um texto. De olho aqui na tela, olha só. Então, até aqui já foram muitas informações, não é mesmo? Dessas informações, qual que você já dominava? O mais importante é saber se comunicar, uma mensagem, o que isso significa, e também fazer-se de ser entendido. Isso não quer dizer que você não deva se preocupar com a gramática, mas não é preciso ter receio. Você já sabe muito de sua língua, pois é o seu idioma. Então, quando nós pretendemos nos comunicar através de uma linguagem não verbal, e tem a linguagem verbal. A linguagem não verbal, os gestos, as figuras, as fotografias. Quando nós falamos de linguagem verbal, a fala é a linguagem verbal e também a escrita. E hoje, especificamente, nós vamos entender como que funciona essa lógica das palavras que são formadas por letras e cada uma dessas letras tem um som, ao qual nós estamos estudando, se denomina fonema. Então agora nós vamos saber um pouco sobre fonema e letra, não é isso? Esses são elementos que ajudarão a sua compreensão da língua escrita falada. Então vamos a eles? Olha, os fonemas são unidades sonoras que se compõem o discurso ou a fala e são representados entre barras oblíquas. Então os fonemas, nós vamos representá-los sempre entre essas barras oblíquas. Eles são os sons que produzimos. Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, além de demonstrar como eles formam as sílabas e, consequentemente, as palavras. Então, nós temos as vogais, são sons que representam pela boca livremente. Então, nós temos 5, A, E, I, O e U. As semivogais, elas são os fonemas, olha só, representados entre barra, I e o U, a letra U. Quando são pronunciados ao lado de outras vogais e em uma mesma sílaba, a semivogal I pode ser representada pelas letras, olha só, I e também por E. E a semivogal U pode ser representada pela letra U ou pela letra O em nossa língua portuguesa. As consoantes são sons que encontram obstáculos ao passar pela boca. Temos 19 consoantes. E aí, nós vamos excluir do alfabeto aqui as vogais e falaremos somente o quê? As consoantes. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e Z. A letra H é diacrítica, ou seja, não é considerada consoante pelo fato de não representar sozinha nenhum fonema. Então, por exemplo, quando nós falamos a palavra hora, a letra H
ela não representa um fonema, ela não tem som. Diríamos que o H, ele é mudo, né? Não representa esse som. E daqui a pouco eu vou explicar como que nós contaremos. Então, a palavra hora tem 4 letras, porém apenas 3 fonemas. Daqui a pouco nós vamos a essa explicação. Você deve estar se perguntando, né? Se elas são fonemas, o que são letras afinal? Então, fonemas são os sons. E as letras? As letras são sinais gráficos que possibilitam a escrita, ou seja, enquanto os fonemas representam os sons, as letras representam o registro escrito do som. Então, as letras, de forma ordenada, constituem o alfabeto e transformamos no idioma. Portanto, representados no dicionário da gramática. Então, a representação sonora desses sons se refere ao registro escrito do som. Então, esse código, esse símbolo, nos dará a possibilidade de entendermos, né? É o seu nome, por exemplo. Então, é a junção de consoantes com vogais e ele traz um significado, o seu próprio nome. Vamos aqui? Observe a palavra. Especialmente aqui, olha, a letrinha X. Eu quero que vocês observem aqui, olha só. Em todas as palavras aqui nós temos a letra X. Mas, e o som, como que fica? Caixa, aqui, olha só, som de Z. Exame, aqui, som de S. Excelente. E aqui, o som de KS, olha só, seria esse o fonema. Táxi, táxi. Então, os diferentes sons da letra X, perceberam? Então, quando nós apresentamos essas letras, beleza, ótimo, formam sílabas e palavras. Mas, para esse código, cada uma delas tem o quê? Um som. Então, a representação gráfica do som são as letras que formam essas palavras. Continuando, esse post, portanto, retrata muito bem as diferenças entre letra e fonema, pois a letra X pode possuir outros sons em diferentes palavras. Por exemplo, na palavra caixa, é o som de X, que eu já falei. Exame, o fonema é Z. Lembra que eu falei que os fonemas vêm entre barras oblíquas. Para quê? Para representar o som. Em excelente é o fonema S e táxi forma, né, outro fonema que é KS, táxi. Ficou fácil de entender? Não? Então vamos lá. Mais exemplos aqui para que vocês fiquem afiados para entender sobre letra e fonema. Vamos lá? De olho na tela. A palavra hora, olha só. 1, 2, 3, 4 letras. Nós temos 4 letras. E o que nós falamos há pouco sobre a letra H? Que o H ele não tem e não representa um som, né? Eu poderia dizer que é mudo, né? Não há a pronúncia do H neste caso, né? Portanto, se o H não aparece como som, então nós temos apenas 3 fonemas. Hora. Então a palavra hora possui 4 letras, nós já fizemos a contagem, e fonemas apenas 3, porque não há o som do H, ele não é representado. Depois nós temos aqui, olha só, a palavra circo. São 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas, olha só. Circo. Sempre a letra C nós vamos representar com K, tá ok? Lembra lá da palavra táxi? Vamos a ela? A palavra táxi nós temos 1, 2, 3, 4 letras. Porém, nós temos 5 fonemas, porque esse X aqui, olha só como que ele é representado. KS, táxi. Entenderam? Então, quando nós temos uma representação gráfica, né, é a representação desses sons. Então, a letra representa um som. E as palavras como um todo, à medida que nós nos comunicamos, nós vamos percebendo uma sonoridade, né, e essa representação gráfica nos dá o significado daquilo que está representado através desse código que é a língua portuguesa, beleza? Bom, olha só, os números de fonemas e letras de uma palavra nem sempre são iguais, tá? Então a gente precisa
prestar atenção, nem sempre o número de fonemas eles são iguais ao número de letras. Há uma diferença. Então, de acordo com a pronúncia de uma determinada palavra. Olha o exemplo aqui, a palavra hoje. A palavra hoje nós temos 4 letras, porém, nós temos aí o H que não é pronunciado. Então, quando nós observamos aqui, olha só, hoje, apenas 3 fonemas. Vamos aqui ver a questão da palavra táxi. Vamos mais uma vez, olha só. Eu tenho aqui táxi. Ótimo, são 4 letras. Porém, quando nós fizermos aí a representação dos fonemas, que deve vir entre as barras oblíquas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a palavra táxi tem um número de letras menor, né? 4 letras, e quanto aos fonemas, 1 a mais, são 5 fonemas. Ficou entendido aí? Fácil, né, esse conteúdo? Então, é importante que vocês estejam sempre alertas e observando como que funciona essa questão de entender a letra, que é a representação de um som. Então, antes do código da língua portuguesa, que é o nosso idioma, nós teríamos uma comunicação oral, né, somente a fala, a linguagem verbal, somente através da fala. Porém, com a escrita, o estudo da língua portuguesa, nós vamos percebendo que esse código, que essa letra, representa um som daquilo que nós falamos quando nós estamos usando a nossa comunicação, ok? Vamos aqui, olha só. Portanto, assim, é possível concluir que o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes e que a mesma letra também pode ser representada por mais de um fonema. Foi o caso da palavra táxi, né? Nós percebemos ali que o X naquela situação, o X, uma única letra, a representação do fonema, nesse caso, são por 2 letras, táxi, K-S. Então, a palavra táxi, nós temos 4 letras e 5 fonemas, ok? Bom, então, olha só, para nós encerrarmos a aula de hoje, né? Hoje nós estudamos sobre os fonemas e as letras. Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na próxima aula. Partiu? Bom trabalho a vocês!